Bom dia aí a todos. Bem-vindos aí a mais uma aula de Mecânica Clássica 1, 2020/2. Então, olha só, na aula passada, nós havíamos começado a discutir os princípios da dinâmica, que eu falei que seriam 5. Depois desses 5 princípios, nós faríamos a definição de massa e de força, e com essas definições, nós pegaríamos esses 5 princípios e tentaríamos resumi-los em 3 afirmativas, que são as 3 leis de Newton. E aí fica feita essa conexão entre essa maneira diferente de fazer as coisas e as leis de Newton. Mas acredito que daqui para frente, sempre que vocês lerem as leis de Newton, vocês vão ver muito mais coisa nelas do que viam antes de ler esse material. Na aula passada, a gente só conseguiu discutir 3 dos princípios, então eu vou gastar 5, 10 minutinhos só, lembrando quais eram esses 3 e dar continuidade a esses princípios, ok? Como sempre, podem interromper aí à vontade, tá bem? E vamos lá. Então, o primeiro princípio era o que a gente chamou de princípio da inércia, e do jeito que havia sido definido o referencial inercial anteriormente, a gente enunciou da seguinte maneira, que existem partículas livres e existem referenciais inerciais. E em relação ao referencial inercial, qualquer partícula livre está em repouso ou em MRU. Nós discutimos bastante aquela história de o que é partícula livre na prática, aquela coisa do infinitamente afastado ou não, enfim, isso tudo depende muito do sistema, mas a gente viu que toda teoria tem ali o seu domínio de validade, e para as coisas que a mecânica clássica, mecânica newtoniana, pretende discutir, por exemplo, tomar o Sol como um referencial inercial é muito bom, muitas vezes até a própria Terra. Okay? Depois nós falamos do tal do princípio do determinismo newtoniano, e do jeito que ele foi enunciado, né? Aqui, ó, existem sistemas nos quais o movimento de cada uma de suas partículas é determinado univocamente pelas posições e velocidades de todas as partículas, em um dado instante fixo, que a gente costuma chamar de instante inicial, mas pode ser qualquer instante fixo. E qualquer sistema de partículas que não tenha essa propriedade é parte de um que tenha. Isso aí está ligado com algo que a gente vai falar mais adiante, mas está ligado com o fato de você estar num sistema isolado ou não. Num sistema isolado, o que esse princípio está dizendo é que se você der as posições e velocidades de todas as partículas em um dado instante, o seu movimento fica univocamente determinado. Quando o sistema não é isolado, isso não basta, porque se ele não está isolado, tem alguém na vizinhança, né? Por definição de vizinhança, são corpos que interagem de alguma forma com algumas partículas do seu sistema. Você precisa saber como é que está essa vizinhança para poder descrever o seu sistema. Mas se você incluir o que para esse sistema era vizinhança num sistema maior e tiver agora um sistema isolado, aí bastam as posições e velocidades das partículas para determinar univocamente o movimento desse sistema isolado. E eu lembro que eu fiz uma... de vez em quando eu vou parar para beber um pouquinho d'água, aquela história. Eu lembro que a gente foi discutindo isso e tal, e depois fez uma espécie de exemplo, que eu vou fazer agora, porque está na apostila, e que está muito relacionado com os exercícios da lista 3. E que é o seguinte, esse princípio a gente discutiu também na aula passada, ele acaba permitindo que a gente defina uma função que a gente chamou de função aceleratriz ou aceleradora, não confundir com a função movimento, com a função aceleração, que é a derivada segunda da função movimento, e que era o seguinte, isso já foi feito aqui entrando no isolamento, tá? Mas já que eu falei isso, deixa eu ir logo para essa parte, que é o seguinte, o princípio do determinismo newtoniano está estreitamente relacionado com o fato de você dizer que a aceleração de cada partícula ela é uma função das posições e velocidades de todas as partículas, inclusive ela, em um dado instante de tempo.
Isso vai ficar mais claro quando a gente fizer esse exemplo que talvez eu tenha feito um pouco corrido na aula passada, onde vocês vão perceber que se a aceleração for função das posições e velocidades, a gente vai pensar num sistema isolado primeiro, a gente vai conseguir gerar, a partir das condições iniciais, a configuração e a distribuição de velocidades do sistema em um instante posterior, infinitesimalmente próximo do instante inicial. Por configuração de um sistema, eu estou dizendo que eu quero significar a posição de todas as suas partículas. E por distribuição de velocidades ali do sistema, são todas as velocidades de todas as partículas que compõem o sistema. Ou seja, é o que a gente chama de estado dinâmico do sistema, posições e velocidade das partículas. Então, isso que está aqui, basicamente, eu já falei para vocês, basicamente é a segunda lei de Newton. Só que a gente, quando definir massa, vai perceber que é mais legal trabalhar com o produto da massa por essa função, que é o que a gente vai chamar de função força. Mas, no fundo, isso que está aqui são as equações diferenciais que a gente vai ter que resolver. E esse Fzinho daqui, que é a função aceleratriz da késima partícula, na verdade, ele é que vai dizer, ela é que contém a informação de qual é o seu sistema. Porque se alguém quer que você resolva um problema de mecânica, essa pessoa tem que chegar para você e falar, olha, o seu sistema é essa massa presa nessa mola que está presa na outra massa tal, e ele tem que dizer como que as partículas interagem. Se a mola, que no caso estaria sendo a interação, satisfaz a lei de Hooke ou não, ou se ela tem uma outra lei, se você está discutindo movimento planetário, e, portanto, alguém tem que te dizer qual é a força, ou porque a Terra, você considerou que ela não é uma esfera perfeita e achatada, então alguém vai ter que te dizer qual é o campo gravitacional de uma Terra achatada. Enfim, a pessoa tem que te dizer como que as partículas interagem. Senão você não tem um problema para ser resolvido. Estou pensando no que eu chamei de problema direto, ou problema fundamental da mecânica. Tá certo? Tem o problema inverso. Depois a gente fala dele, a gente vai gastar uma aula inteirinha sobre ele e vai fazer um problema muito bacana de problema inverso. Mas vamos pensar em mecânica como alguém vem te dá o sistema e quer que você encontre os movimentos. Então alguém tem que dizer como que as partículas interagem naquele sistema. Dizer isso é dar essas funções aqui. E a lista 3, e eu pretendo fazer um exercício hoje da lista 3, é exatamente isso. Eu dou uma função aceleração de um problema simples, eu vou dar a função aceleração de um oscilador harmônico, e a gente vai tentar resolver essa equação. Só que eu não vou resolver usando técnicas de equações diferenciais, eu vou resolver de uma outra maneira que lembra um pouco esse exemplo que eu vou discutir agora. Tá bem? Bom, então, o princípio do determinismo newtoniano, que afirma que, conhecido o estado dinâmico do sistema, ou seja, posições e velocidades de todas as partículas em um dado instante, o movimento do sistema fica univocamente determinado, do sistema isolado, é equivalente a dizer que existem funções chamadas funções aceleratrizes de cada partícula, que diz que essas funções, essas acelerações são funções das posições e velocidades ali do sistema. É como se eu te dissesse, lá no sistema massa-mola, que quando a partícula está numa posição x genérica, tomando x igual a zero como mola não distendida nem comprimida, quando ela está na posição x, a aceleração dessa partícula é menos uma constante positiva vezes esse x. Isso é que seria a tal função aceleração que alguém teria que te dizer para você poder falar, tá bem, então agora eu vou resolver o problema. E aí como é que se resolve o problema? A gente vem nessa expressão onde tem a tal função aceleratriz, e que mais adiante a gente vai trabalhar o tempo todo com a função força, aí a gente vem e aonde tem as posições das partículas, a gente bota as funções movimento. Então aqui no R1 eu vou botar o φ1 de t. No R2 eu vou botar o φ2 de t, e assim sucessivamente. No R1 ponto eu vou botar a função velocidade
da primeira. Então, vai ser o F1 ponto de t. No R2 pontos, eu vou botar o Φ2 ponto de t. E do lado esquerdo, eu vou botar o Φ2 pontos, o Φk 2 pontos de t. Então, você vai ter aqui, como K vai de 1 a N equações vetoriais, na verdade, então são 3N, né? Mas N equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, acopladas, tá? Porque aqui essa função pode ser bem complicada. Mas isso que está aqui, depois que você substitui as funções movimento, função velocidade, função aceleração, conhecida essa função aceleratriz, isso aqui vira uma equação, viram equações diferenciais de segunda ordem. E quem satisfizer, quer dizer, satisfazer essas equações 250 é uma condição necessária e suficiente para que seja função movimento. Em outras palavras, quer saber se é função movimento, tem que satisfazer isso que está aqui. Ou seja, ao colocar aqui as funções de forma apropriada, isso aqui tem que virar uma identidade. É aquele exemplinho bobo que eu falei, que por acaso está até na apostila. Quer verificar se um movimento circular uniforme é solução, é um movimento possível de projéteis? Pega e bota aqui, nessa equação, o movimento de projéteis. No caso do movimento de projéteis, essa função aqui é G para todo mundo. Todas as partículas próximas à Terra têm a mesma função aceleração, que não depende de velocidade nem de posição. É uma constante igual a G. Coloca aqui e aí coloca a função movimento, que você quer testar se satisfaz ou não, e você vai ver que, ao colocar uma função movimento que descreva um movimento circular uniforme, isso não vai se tornar uma identidade. Então, esse movimento não é um movimento possível do sistema. Tá certo? Então, essas equações podem servir como um teste para você saber se as funções de movimento que você tem são funções possíveis do teu sistema, ou também podem servir para, ao resolvê-las, vocês encontram as funções de movimento possíveis do sistema. Ok? E o exemplo que a gente fez foi aqui bem genérico, que era o seguinte. Imaginem que a gente conheça as condições iniciais do problema. Ou seja, eu sei quais são as posições de todas as partículas do sistema num tempo que eu chamei de T0, por isso que tem esse zero aqui como se fosse um expoente. E eu sei todas as velocidades de todas as partículas do sistema, que são esses V1, V2, com esse zerinho ali em cima. E eu quero descobrir o movimento do sistema. E eu vou fazer isso de uma forma iterativa. Ou seja, eu vou tentar gerar, a partir dessa condição inicial, eu vou ver se eu consigo gerar a configuração, ou melhor, o estado dinâmico do sistema num instante que eu vou chamar de T1, que é igual a T0 mais ΔT, onde esse ΔT é tão pequeno quanto eu queira. Pois bem, eu preciso descobrir quanto cada partícula andou para saber a nova posição de todas as partículas. E isso é muito fácil, porque é a posição antiga, mas quanto andou. Quanto andou, como o ΔT é infinitesimal, basta pegar as velocidades iniciais, multiplicar pelo ΔT, que a gente tem o ΔR correspondente. Então, o R1, esse índice 1 aqui no expoente, é no tempo T1, tá bem? Então, a posição da primeira partícula nesse instante T0 mais ΔT é a posição antiga mais quanto andou. E quanto andou é V1 inicial vezes ΔT. A mesma coisa para a partícula 2, para todas as partículas do sistema. Legal, eu conheço os R's nos instantes iniciais e eu conheço as velocidades nos instantes iniciais. Então, gerei sem problemas as posições novas. Quando eu vou fazer isso para as velocidades, olhem primeiro para 54, tá bem? Eu vou escrever uma coisa parecida. A velocidade no tempo T1 é a velocidade no instante inicial mais o ΔV, mais quanto que aquela partícula variou a sua velocidade. Ora, e pela definição de aceleração, seria o A1 no tempo inicial vezes o ΔT.
E eu faço isso para todas as partículas. Mas aí eu olho para cá e falo, caramba, a aceleração inicial ela não foi dada. As condições iniciais elas são só posições e velocidades, ou seja, estado dinâmico do sistema em um dado instante, no caso, no instante t0. E aí como é que eu faço? E aí é que entra a história da função aceleratriz. O princípio do determinismo newtoniano, ele mostrou que existiam essas funções, ou seja, a partir dele a gente chegou à conclusão que as acelerações, num dado instante qualquer, elas são funções de posições e velocidades naquele dado instante, que é um instante genérico. Ora, se isso é verdade, embora não esteja dada explicitamente na condição inicial, porque a condição inicial, repito, são posições e velocidades do sistema, de todas as partículas do sistema no instante inicial, eu consigo, a partir das condições iniciais, usando as funções aceleratrizes, ou aceleratriz, não sei como é que é o plural dessa história, a gente consegue encontrar as acelerações no instante inicial. E aí eu consigo gerar o A10 a partir das condições iniciais. Claro, eu tenho que conhecer a função aceleratriz da partícula 1, a função aceleratriz da partícula 2 e assim por diante. Mas isso, se o professor ou a pessoa que passou o problema não te der, ele não te deu o problema. A não ser que ele esteja dando um problema inverso. Mas aí ele tem que te dar o movimento ou características do movimento para fazer a pergunta. Mas se eu não falar nada em contrário, por enquanto, quando eu falar de resolver um problema de mecânica, eu estou me referindo ao que se chama de problema direto ou fundamental da mecânica, ok? Então, a existência dessa função, dessas funções aceleratrizes aqui, elas permitem que a gente encontre o A10, o A20, o AN0. E com isso eu consigo gerar o V1, o V1 no tempo T1, o V2 no tempo T1, o Vn no tempo T1. Eu já havia gerado as posições R1, R2 e Rn no tempo T1, então eu consegui gerar um estado dinâmico num tempo T1. E aí, se eu tenho o estado dinâmico no tempo T1, eu repito esse procedimento. Tudo que eu fiz aqui com T0, eu repito com T1, tá certo? Porque eu já sei as posições e as velocidades no tempo T1. Com isso, eu vou gerá-las no tempo T2, usando a função aceleratriz de novo de cada partícula. Então, esse é um exemplo que a gente vai ver depois nessa terceira lista. A gente vai resolver de uma maneira parecida. Não é exatamente assim, mas vai ficar claro nessa maneira de resolver os problemas na terceira lista, que a gente vai usar o tempo todo a função aceleratriz do enunciado do problema, para poder gerar essa tal série de potências ou série de Taylor, que eu vou falar um pouquinho, bem pouquinho no final da aula. Bom, na sequência aqui, a gente vai fazer alguns comentários sobre como que esses princípios que a gente enunciou até agora nos levam algumas propriedades das funções movimento, perdão, das funções aceleratrizes, tá bem? Bom, eu acabei pulando um pouco ali o princípio do isolamento, mas o princípio do isolamento diz que se você pega uma partícula do sistema e começa a afastá-la de todas as outras, a influência dela sobre todas as outras vai diminuindo, até que chega a um ponto que essa influência é desprezível. Nessa situação, a gente diz que essa partícula está infinitamente afastada do sistema e ela não influencia mais o sistema. Então, o princípio do isolamento tem a ver com isso, com você poder dizer que se você tem um sistema e todas as outras partículas que não pertencem ao sistema estão infinitamente afastadas do sistema, lembrando que esse infinitamente afastadas significa afastadas o suficiente para que as suas influências sejam desprezadas, então nós dizemos que aquele sistema está isolado. E aqui a gente vai fazer um exercício mental, que é o seguinte: vamos imaginar que a gente
pega todas as partículas do sistema, com exceção da J-ésima, a gente afasta todas elas da iésima, exceto a J-ésima. Então, eu fiquei com um sistema de simplesmente duas partículas, a partícula I e a partícula J. E fiquei com um sistema isolado, formado por um par de partículas. Então, a gente vai chamar isso de um par isolado de partículas. Então, o que eu fiz foi pegar RI menos RK em módulo e RJ menos RK em módulo, mandar isso para infinito, para K de 1 até N, exceto K igual a I e K igual a J. Ou seja, eu afastei todas as partículas entre si, exceto a partícula I e a partícula J. Dessa maneira, a gente pode usar uma notação dizendo o seguinte, que a função aceleratriz da iésima partícula, ela não vai mais depender das posições e velocidades das partículas que não fazem parte desse par, porque, por hipótese, esse par está isolado. Então, ela só pode depender das posições e velocidades das partículas I e J. Então, aqui dentro só tem índice I e J. E aí a gente passou a usar o índice IJ, porque a única partícula que está influenciando a partícula I é a J, e a única partícula que está influenciando a J é a I. Então, a gente passou a chamar essa função aceleratriz do par IJ, a gente chamou de FIJ, e ela só depende das posições e velocidades da partícula I e da partícula J. Aquelas equações lá 250, que basicamente são as equações diferenciais que a gente deve resolver em mecânica, mas repito, sei lá por que vez, que na prática a gente vai falar de massa e de força, em vez de resolver equações desse tipo, vai resolver equações do tipo MI, RI, dois pontos, igual ao que a gente vai chamar de função força na partícula I. Pois bem, então aquelas equações 250 se resumem a essas aqui. Só que, em vez de ter K igual a 1, 2, 3 até N, aquele K pode ser I ou pode ser J. Então, a gente tem só essas duas, que na verdade são 6, porque elas são vetoriais, equações para serem resolvidas. A aceleração da iésima partícula é dada por essa função aceleratriz, que a gente chamou de FIJ, porque, nesse caso, a gente tem apenas o par IJ. Tá bem? E a mesma coisa vale para J-ésima partícula. A aceleração dela é dada, pode ser escrita como uma função das posições e velocidades de todas, que são só elas duas, a I e a J, partículas do sistema. Pois bem, aqui é só para dizer o seguinte, que se você também afasta a própria partícula J da partícula I, aqui a gente acabou botando um outro índice, mas se você afasta também a partícula J da partícula I, a partícula I vai ficar isolada. E a gente sabe que uma partícula isolada é uma partícula livre. E como eu falei que nós estamos o tempo todo em referenciais inerciais, e a gente já tinha visto que esses referenciais existem, em relação a eles, qualquer partícula livre está em repouso MRU. Então, quando você afasta essa partícula do par, quer dizer, deixa uma partícula sozinha, a iésima partícula sozinha, então você vai ter que o RI dois pontos é zero, porque se ela é uma partícula livre, no referencial inercial ela está em repouso MRU. Se isso é verdade, então a função aceleratriz dela também deve ir a zero. Ou seja, isso é só para dizer que, no caso de uma partícula isolada de todas as outras, a função aceleratriz sobre ela é nula, porque as outras não influenciam o seu movimento por hipótese, porque eu afastei todas. Tá? Então, isso foi só para falar de algumas propriedades da função aceleratriz, para poder falar de um par, porque eu vou falar agora do princípio da superposição. E, para isso, eu vou precisar, facilita eu utilizar a notação desse FJ, que era a função aceleratriz da I, quando eu estava considerando apenas
o par IJ, como um par isolado do resto. Então, vamos ver o que esse princípio da superposição nos diz. E depois ele vai ser válido também para a força, já que força vai estar ligado com a função força vai estar ligado com massa vezes a função aceleratriz. Como isso vai valer aqui para a função aceleratriz, isso depois vai valer para a força também. Então, o que nos afirma esse princípio? E depois eu vou dar um exemplo interessante para vocês pensarem um pouco em casa, tá? Bom, ele diz o seguinte, que a aceleração de uma partícula sob a influência de diversas outras, então agora eu voltei a ter um sistema com N partículas e estou pensando na iésima partícula. Então, a aceleração da iésima partícula, né, sob a influência de diversas outras, em um dado instante, é a soma vetorial das acelerações que cada partícula, que essa partícula teria no instante considerado, se cada uma das outras partículas estivesse sozinha influenciando essa partícula que eu estou considerando. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu tenho um sistema de N partículas, num dado instante, todas elas têm suas posições e suas velocidades. Nesse instante, a aceleração da iésima é uma função, que é a função aceleratriz Fi, que depende da posição de todas elas. O que eu estou afirmando aqui, o que esse princípio afirma, é que essa aceleração da iésima é a soma vetorial das acelerações, como se eu pegasse cada partícula do sistema, considerasse só ela, além da iésima, com a posição e velocidade que eu tinha considerado antes, mas sem a presença das outras. E eu faço isso para todas elas. Em cada caso, eu teria uma função aceleratriz, né? Teria a função Fi1, que é quando eu tivesse o par I com a 1, teria o Fi2, que é o par I com a 2, e assim por diante. Eu faço isso para todas elas. Claro que o J tem que ser diferente de I, e somo vetorialmente. Essa soma vetorial vai me dar a aceleração da iésima partícula. Então, repetindo, a aceleração da iésima, quando tem um monte delas, é como se você pegasse cada uma separadamente, visse qual era a função aceleratriz daquele par isolado, do par IJ, e aí soma para J de 1 até N, obviamente com J diferente de I. Esse aqui é o princípio da superposição. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Isso aqui numa notação simplificada, tá? Muitas vezes a gente vai não escrever os argumentos por questão de simplicidade. Deixa eu comentar uma coisa com vocês, voltando a falar até na palavra força. A gente está muito acostumado a falar do princípio da superposição, por exemplo, na eletrostática. A gente pega várias cargas e pega a força resultante coulombiana e soma, e a gente age como se isso fosse assim. Não, tem que acontecer isso. Na verdade, poderia não acontecer. Isso é uma coisa passível de verificação experimental. A natureza poderia ser, se vocês quiserem chamar de estranha, já que está tão arraigado esse princípio na gente, mas ela poderia ser um pouco estranha e poderia não valer o princípio da superposição. Mas vale, você verifica que ele vale experimentalmente. E só para talvez provocar um pouquinho vocês, mas eu vou ter que falar um pouquinho de quântica, mas tudo bem, deixa eu dar um exemplo onde não vale, vamos dizer assim, o princípio da superposição, mas é um não vale que pode ser meio roubado, e eu já vou explicar, tá? Então vamos lá. Vocês já ouviram falar, porque eu mesmo já falei, das forças de Van der Waals. As forças de Van der Waals são forças entre átomos, moléculas, e elas têm vários tipos, como eu já comentei. Um dos tipos é a força de Van der Waals entre moléculas polares, ou seja, moléculas que possuem momento de dipolo elétrico permanente, tá certo? Então, a água tem momento de dipolo elétrico, então, até um aluno de Física 3 diria, não, duas moléculas de água interagem.
E, em princípio, ele até saberia dizer qual seria a força eletrostática entre duas moléculas de água. É claro que, para a força eletrostática entre duas moléculas de água, você teria que parar essas moléculas. Se você fixar duas moléculas de água, realmente a força eletrostática entre elas, desde que a distância seja grande o suficiente comparada com o tamanho da molécula para que você possa olhar para a molécula de água como um dipolinho puntiforme, mas esse aluno diria lá que a força era 1/R4, um exercício que talvez vocês já tenham feito e tal. Pois bem, a gente sabe que, no caso, as moléculas de água estão se movendo, tem que fazer uma média ponderada devido aos efeitos térmicos, e tem lá uma força que a gente chama de força de Van der Waals de orientação. Embora vocês talvez nunca tenham calculado essa força, porque envolve um pouco de mecânica estatística, e essas médias ponderadas tem que usar o tal do peso de Boltzmann, vocês entendem qualitativamente que ela deve existir, porque, afinal de contas, dois dipolos ali, dipolo cria campo, dipolo em campo elétrico sofre uma força, então deve ter essa força. Beleza. Vamos para o segundo tipo de força de Van der Waals, que é uma força entre uma molécula polar, feito a água, e uma molécula apolar, CO2, ou um átomo de hidrogênio, ali no fundamental, sem momento de dipolo permanente. Mas ainda assim, o aluno que fez Física 3 com eletrostática, ele vai entender que deve existir uma força. Por quê? Embora o átomo de hidrogênio não tenha um momento de dipolo permanente, ou outra molécula sem momento de dipolo permanente, ele se encontra numa região sob um campo elétrico, que seria um campo criado pela outra molécula, pela molécula de água, que, por sua vez, tem um momento de dipolo e, portanto, cria um campo, que é o campo de um dipolo. E um átomo, na presença de um campo, seja ele de um dipolo, do que for, um átomo, num modelinho clássico bem simplesinho, é como se fosse, pensa no átomo de hidrogênio, uma carguinha a mais lá no núcleo, que é bem pequenininho comparado com o tamanho do átomo, e é como se o elétron fosse uma esferinha, uma nuvenzinha de carga uniformemente distribuída. Um modelinho bobo para o átomo. Mas vamos pensar nesse modelinho bobo. E quando esse átomo está na presença de um campo, por exemplo, quando você tem um campo para lá, no caso aqui para a minha esquerda, o que acontece é que esse campo ele quer levar a carga positiva para lá e a carga negativa para cá. Então, é natural esperar que esse átomo vá se deformar um pouquinho. E numa primeira aproximação, vocês poderiam até, mas isso nem vai ser necessário para a minha discussão, pensar que a distribuição esférica continua mais ou menos esférica, ela só tem o seu centro num lugar diferente de onde está a carguinha positiva. Então, houve uma deformação na distribuição de carga daquele átomo. Ora, ao fazer essa deformação, a carguinha positiva, no caso seria o próton, no exemplo do átomo de hidrogênio, não coincide mais com o centro da carga negativa. E você gerou um dipolo. Lembra que dipolo é uma setinha que sai da carga negativa para a carga positiva. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que um átomo, ou uma molécula, mas eu peguei um exemplo bem simples do átomo de hidrogênio, quando ele é colocado num campo elétrico, eletrostático, por exemplo, ele se polariza, ou seja, a distribuição de carga é deformada de tal forma que você agora tem um momento de dipolo. Ele é chamado de momento de dipolo induzido, que ele foi induzido pela presença desse campo. No caso, o campo da outra molécula, porque eu estou falando de forças intermoleculares, de Van der Waals. Tá? Então, em princípio, todo átomo é polarizável, tá certo? E quanto maior essa polarizabilidade atômica, maior será o momento de dipolo induzido, dado um campo. E numa primeira aproximação, numa aproximação linear, pensando até numa situação isotrópica, toda bonitinha, esse momento de dipolo, que eu não me lembro se vocês usaram a letra P de pato ou D de dado, enfim, eu vou usar a letra, sei lá, D de dado. Então, esse D ele vai ser proporcional ao campo.
E essa constante de proporcionalidade é o que a gente chama de polarizabilidade daquele carinha. Bom, mas sem entrar em detalhe, voltando para a parte qualitativa, para eu não perder o fio da meada aqui, é natural esperar uma força entre uma molécula de água e um átomo de hidrogênio. Porque, embora o átomo de hidrogênio sozinho não tenha um momento de dipolo, na presença de um campo, e ele está na presença de um campo porque a molécula de água cria um campo no espaço, ele se polariza e, uma vez polarizado, ele é um dipolinho que interage com o dipolo da água. Então, novamente, aqui vai existir uma força que é chamada de força de Van der Waals de indução, porque era uma molécula polar com outra apolar, ou com um átomo. Beleza, foi um pouquinho mais difícil de entender essa força, mas classicamente, lá com os conhecimentos de física 3, a gente explicou. Agora vamos para o que interessa, a chamada força de Van der Waals dispersiva. Essa é uma força que seria entre duas moléculas apolares. Uma molécula apolar é uma molécula que não tem momento de dipolo permanente. Então, seria, por exemplo, a força entre dois átomos de hidrogênio. Essa força, o cara que saiu de física 3, ele vai dizer que ela não existe. Porque o átomo de hidrogênio ali não tem momento de dipolo permanente, o outro também não tem, então não tem ninguém para induzir no outro um dipolo para ter essa interação. Acontece que existe força entre dois átomos de hidrogênio. E ela não tem uma explicação clássica, ela precisou esperar o advento da mecânica quântica para poder ser explicada. E ela foi explicada em 1930 por um cara chamado London e outro chamado Eisenschitz. Mas eu vou chamar de London. O pessoal chama até de força de London. E a explicação é uma explicação quântica, tem que fazer um pouco de teoria de perturbação em mecânica quântica e aí sai esse resultado. Mas a ideia é que, se vocês quiserem pensar a partir do princípio da incerteza, e esse princípio da incerteza de Heisenberg vai dizer que existem flutuações de cargas e correntes nos seus átomos. Então, um átomo agora que tem momento de dipolo zero, na verdade, o que significa é que a média quântica, que no linguajar da quântica se chama valor esperado, mas é uma média quântica dos operadores, lá no caso do operador de dipolo está zero, na verdade, é como se você tivesse oscilações que na média dessem zero, mas existem oscilações. É como se a média do dipolo fosse zero, mas a média do dipolo quadrado não é zero. Então, porque tem um carinha ali flutuando, que na média dá zero, mas tem essa flutuação. E se esses caras são dipolos flutuantes, repito, isso está sendo uma explicação bem assim informal para tentar casar um pouquinho de quântica, que foi o ingrediente básico, foi o princípio da incerteza, com novamente clássica agora. Já que tem dipolinhos oscilantes, esses dipolinhos vão interagir instantaneamente se você estiver muito perto. Se você estiver mais distante, a coisa complica bastante mesmo, porque nada se propaga com velocidade infinita e aí você tem que levar em conta o retardamento dessa interação. Quer dizer, os dipolinhos estão flutuando, mas quando essa informação chega no outro dipolinho e volta para ele, ele já mudou a sua configuração. Então fica complicado. Mas para átomos próximos, é como se fosse uma interação instantânea colombiana, e aí você vai fazer uma média e sai uma força diferente de zero. E essa força, por motivos que não importam agora, ela é chamada de força de Van der Waals dispersiva. Beleza, eu sei que já está bem bizarro para vocês aceitarem que dois átomos de hidrogênio interagem. E eles se atraem com uma força que, se eles estiverem próximos, é 1 sobre R a sétima potência. A interação é 1 sobre R a sexta, que é uma interação atrativa. Pois bem, aonde que eu quero chegar? Eu estava falando de princípio da superposição. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, se vocês pegarem 3 átomos de hidrogênio, 1, 2 e 3, vocês podem analisar qual é a força dispersiva sobre o átomo 1.
E vocês poderiam, ingenuamente, imaginar, a partir do que eu acabei de falar de princípio da superposição aqui na mecânica clássica, e pela ideia que vocês têm lá de eletrostática e de outras situações, ou de gravitação, enfim, vocês poderiam achar que a força sobre o átomo 1 seria igual, exercida pelo átomo 2 e 3, seria a soma vetorial da força que o átomo 2 exerceria na ausência do 3, mais a força que o 3 exerceria no 1 na ausência do 2. Isso é que seria usar o princípio da superposição para essas forças dispersivas. No entanto, isso não é verdade. A força sobre um átomo de hidrogênio na presença de dois outros átomos de hidrogênio, eu estou dando esse exemplo, mas vocês podem dar o exemplo com outros átomos, outras moléculas, tá? E não só com 3, com mais ainda. Mas vamos pegar 3. Então, a força sobre o átomo 1 não é a força que o 2 faria na ausência do 3, ali na mesma posição, somada com a que o 3 faria na do 1, na mesma posição. Não é. Quando você estuda isso, você vê que essa força no 1 é a soma vetorial dessas duas e tem um termo adicional que é um termo que depende da trinca, é um termo que depende da configuração dos 3 e é chamado de não aditividade. Na literatura, isso é chamado de não aditividade das forças de Van der Waals. Então, a gente poderia achar que, não, superposição tem que valer. Soma vetorialmente, como se cada um tivesse na ausência de todo o resto, e esse é o resultado. Nesse caso, isso não é verdade. Isso é chamado de não aditividade. Só para vocês verem como é complicado, e aí eu volto para o nosso livro aqui de novo, mas para vocês verem como é complicado essa história da não aditividade das forças de Van der Waals dispersivas, se vocês tiverem 4 átomos de hidrogênio, vocês vão ter o seguinte: a força no átomo 1 não é a soma vetorial das forças que o 2, 3 e 4 fariam separadamente, mas é igual a essas forças somadas e aparecem termos de trincas e aparece um termo de quadra, que depende dos 4. Tem termos que dependem de 3 de cada um dos 4 e tem um termo que depende dos 4. E a coisa vai ficando extremamente complicada. Por isso que é muito complicado analisar, estudar essas tais forças dispersivas, principalmente para corpos macroscópicos, porque não dá para você simplesmente dizer que a força entre um corpo A e um corpo B, a força dispersiva, quer dizer, essa força de origem quântica e tudo mais, não é pegar cada pedacinho, cada moléculazinha do A e moléculazinha do B, fazer as interações dispersivas de Van der Waals entre cada uma delas e somar vetorialmente. Isso não é verdade. Isso só é verdade se esses corpos forem muito rarefeitos. E mesmo assim é uma aproximação. Então é muito complicado estudar essas forças por causa dessa não aditividade. Essas forças, gente, são as chamadas forças de Casimir, tá? Aquela palavra Casimir, que já apareceu e certamente aparece porque a gente trabalha muito com isso, nada mais são do que essas forças dispersivas, bizarras, que não satisfazem esse princípio da superposição. E por isso elas têm que ser calculadas de uma maneira mais esperta. Bom, vou dar um exemplo para vocês pensarem em casa e para justificar por que eu falei uma frase lá no início, que, na verdade, tem gente que acha que isso essa frase não aditividade é um pouco de roubalheira. Marcos Vinícius, em particular, não gosta da nomenclatura. Por quê? Pelo seguinte, vou dar um exemplo de eletrostática para vocês pensarem em casa, tá bem? Imaginem 3 esferas condutoras e vocês colocam a carga Q1 na esfera 1, elas estão isoladas, quer dizer, elas não estão aterradas. Então, botou a carga Q1 na esfera 1, ela vai ter carga Q1. Como ela vai se distribuir, isso é complicado. Bota a carga Q2 na esfera 2
e bota a carga Q3 na esfera 3 e espera o equilíbrio eletrostático ser atingido. Então, esse é o problema, que é um problema dificílimo, tá? Agora, eu pergunto para vocês, qual é a força sobre a esfera 1? A força eletrostática. E aí eu vou dizer o seguinte, será que a força sobre a esfera 1 é a soma vetorial que a 2 faria sobre ela na ausência da 3, mais a que a 3 faria sobre ela na ausência da 2? Então, repito, se alguém não entendeu o problema, por favor, pergunte, tá? Então, eu tenho 3 esferas condutoras numa certa configuração. Eu boto Q1 na primeira, Q2 na segunda, Q3 na terceira, espero o equilíbrio eletrostático ser atingido. Quando ele é atingido, elas sofrem forças e eu vou pensar na força resultante na esfera Q1. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, será que essa força na esfera Q1 é a força que a esfera 2 faria sobre ela na ausência da 3, mais a força que a 3 faria sobre ela na ausência da 2? Afinal de contas, eu aprendi que o princípio da superposição vale para a força coulombiana, né? Então, deixa eu ouvir alguém aí. Laura, está aí hoje? Oi, tá aqui sim. E Bom aí? dia, Laura. Desculpa, eu sei que Bom dia. que você, tá? Mas é isso, é o preço a pagar. Ser aluno do professor. Você entendeu o enunciado do problema? Que é muito importante entender. Entendi. Tá. Então, a minha pergunta é se você acha que, já que vale o princípio da superposição, que ao pegar essas 3 esferas, a força sobre a esfera 1, será que é a soma da força que a 2 faria sobre ela na ausência da 3, mais a força que a 3 faria sobre ela na ausência da 2, se eu puser exatamente nas mesmas posições? Você acha que isso deveria acontecer ingenuamente por causa Sim. do princípio da superposição que dizem que é válido para o caso colombiano? Sim, geralmente sim. Certo. Alguém quer fazer um comentário? Professor, Pode, Patrick, né? não, mas eu acho que alguém falou primeiro. Pode falar, não tem problema. Eu acho que você não poderia considerar, porque quando você coloca as cargas em cada uma das esferas, elas vão influenciar na distribuição de como a carga vai ficar na outra esfera. Então, por exemplo, se eu tenho umas 3, vai ter uma distribuição. Se eu tiro uma delas, eu vou tirar o campo produzido por aquelas cargas e eu vou ter uma nova distribuição. Perfeito, nota 10, cara. É exatamente isso. Agora, eu faço a seguinte pergunta. E o que seria o princípio da superposição nesse sistema de 3 esferas? Uma vez que a gente sabe que a força coulombiana satisfaz o princípio da superposição. Como é que você diria que fica o princípio da superposição aí? Você conseguiria falar alguma coisa dele? Como é que eu vejo nesse... Você deu uma explicação perfeita. O que acontece é que quando você tem as 3 esferas juntas, a distribuição sigma 2, sigma é a letra que se usa universalmente, vamos dizer assim, para a distribuição superficial de cargas. O sigma 2 na esfera 2 é diferente quando tem a esfera 3 do que quando não tem a esfera 3. A mesma coisa vale para a primeira e para a terceira, tá certo? Agora eu quero que você volte a fazer o casamento dessa confusão que a força na 1 não é a força que a 2 faria na ausência da 3, mais a força que a 3 faria na ausência da 2. Como é que eu volto a casar e entender o princípio da superposição nesse sistema? Ou eu não posso falar nada? Se eu fosse anunciar, eu falaria que, por exemplo, você tem que considerar o sigma de cada uma, o sigma 1, sigma 2, sigma 3, considerando quando as 3 estavam juntas. Por exemplo, quando se você fosse falar que seria a soma da 1 com a 2 e da 3K1, você teria que considerar o sigma 1 e 2, os sigmas quando as 3 estavam juntas. Quando você fosse considerar
a 3 e a 1, teria que considerar o sigma de quando a 1 e a 3 estavam com a 2. Eu anunciaria assim. Excelente, é exatamente isso. Exatamente, ótima resposta. Então, vou repetir para todos, mas não vou acrescentar nada ao que o Patrick falou, que ele está dizendo o seguinte, você, quando traz a terceira esfera, influencia nos sigmas, então você não pode pensar dessa maneira. Então, quando você tem as 3, imagina que você congelasse esses sigmas, e agora você pode tirar a 3 ou pode tirar a 2, e naquela situação vale o princípio da superposição. Porque o que ele diz para a força colombiana é, dada uma situação lá eletrostática, a força numa determinada carga é a soma de todas as outras naquelas configurações. Entendeu? Então, você tem que congelar e pegar aqueles sigmas da situação quando tinham as 3. E se você fizer essa soma, você vai encontrar exatamente a força sobre a carga, sobre a esfera Q1, nesse problema que eu nem sei se esse problema tem solução analítica, quer dizer, se alguém já resolveu esse problema, tá? Ele tem solução porque você bota 3 esferas e o equilíbrio é atingido, você vai lá e mede a força à vontade. Mas é muito, muito, muito complicado esse problema para ser resolvido, tá? Agora, por que eu dei esse exemplo? Esse exemplo, o que ele tem a ver com o exemplo dos átomos de hidrogênio que eu falei lá? Então, vamos lá, Patrick, segue aí teu raciocínio, você está indo bem demais. Então, vamos para as forças de Van der Waals dispersivas. Os 3 átomos de hidrogênio, eu falei que a força sobre o átomo 1 não era igual à força que o 2 faria na ausência do 3, mais a força que o 3 faria na ausência do 2. Como é que você, com esse exemplo da eletrostática, transportaria para lá essa discussão? Patrick? Seria porque, por exemplo, você tinha dito que... Eu não te cobrei, não. Eu só fiquei na dúvida se você estava aí ou não. Tá? Fica não, tranquilo. é porque eu estava pensando. Estamos discutindo aqui totalmente de uma maneira informal, tá, gente? Quem quiser também interromper a gente para falar e defender alguma ideia, pode falar. Mas diga aí, Patrick. Eu adoraria também se falar. Então, tá bom. Laura, vamos lá. Fala um pouco enquanto o Patrick pensa no argumento dele. O que você faria com o argumento que ele deu das esferas de eletrostática lá e tal, para os átomos aqui? Você tem como aproveitar alguma coisa? Eu acho que sim, seria a mesma ideia. Se você conseguisse fixar de alguma forma algum sigma envolvido ali nos átomos, você pensa no átomo como fixo, né? Tipo, duas configurações. Tipo, tem 3 átomos. É o que o Patrick falou exatamente, só que para os átomos. Não vou falar melhor que o Patrick. A ideia é essa, só que uma pequena complicação, né? Supernatural, porque vocês não viram quântica, que ali a questão não é que o átomo virou um bando de carguinha fixa na eletrostática, né? Mas ali a gente vai dizer o seguinte, eu falei que quando 2 átomos de hidrogênio, só 2, interagem, é porque devido ao princípio de Heisenberg, tem flutuações. São essas flutuações quânticas, né? E o que acontece é que a presença do terceiro átomo influencia nas flutuações dos outros. Então, as flutuações quânticas, nesse jargão bem informal, tá? Mas tudo isso, com mecânica quântica, dá para formalizar bonitinho, tá bem? Mas as flutuações quânticas, quer dizer, essas flutuações de cargas e correntes, mas que na quântica vocês têm que trabalhar com operadores e calcularem elementos de matriz e coisas do gênero, né? Mas essas flutuações quânticas dos átomos 1 e 2, elas são influenciadas pelo átomo 3, assim como as flutuações no 3 são influenciadas pelos átomos 2 e 1. Então você vai estar comparando coisas diferentes, exatamente no mesmo espírito das esferas condutoras. Só que nas esferas condutoras, como é eletrostática, você pode fazer o que o Patrick falou. Tem lá um sigma, o outro tem outro sigma, congela tudo, vai lá e soma aquelas forcinhas. Aqui na quântica,
é como se não tivesse muito. É mais complicada a coisa. Como você voltar atrás, porque você fez uma média quântica, você tomou elementos de matriz, de operadores e tal, para você poder fazer o análogo de voltar para cada carguinha e encontrar o que seria o análogo do sigma, né? Que aqui você tem essas flutuações quânticas que são uma coisa meio que eu não defini direito, né? Então, por isso que tem gente, feito o Marco Vinícius, que não gosta do nome forças não aditivas para as forças de Van der Waals dispersivas. Porque, no fundo, a ideia é a mesma que você falar que lá na eletrostática não teria mais aditividade. O que nas esferas não teria aditividade se você pegasse as esferas como um todo. Só que nas esferas você pode ir e analisar cada distribuição de carga na superfície e recuperar o princípio da superposição. Lá na quântica você fez essa média, já era para tentar pensar numa coisa análoga. Então, tem gente realmente que não gosta muito do nome, mas ele é um nome universalmente aceito na literatura. Vocês vão muito ouvir sobre a não aditividade das forças de Van der Waals. Bom, gostei, adorei a discussão, vocês estão de parabéns, porque esse é um problema muito, muito complicado, tá? O problema até de duas esferas só é um problema já muito complicado. Tudo bem, ele foi resolvido há mais de 100 anos, mas ele é muito complicado. E você pode até usar métodos das imagens de uma maneira bem complicada. Caras feitos, acho que o Kelvin e o Maxwell, acho que atacaram esse problema, porque eles calcularam capacitância desse sistema, alguma coisa assim. Mas dá para você usar um sistema de coordenadas que se chama coordenadas biesféricas, que são coordenadas muito doidas, que elas são apropriadas para discutir problemas de esferas não concêntricas. E aí você tem que resolver um problema de eletrostática, equação de Laplace, que é dívida-grade, né, do potencial, nessas coordenadas que são complicadas, enfim, é uma complicação só. E só para deixá-los com a pulga atrás da orelha, mas do jeito que a turma aí está fera, talvez vocês nem achem bizarro, vou só falar mais uma coisinha, que é o seguinte, tem artigo até recente sobre isso, tá? Se vocês quiserem, eu posso passar, não tem nada a ver com o nosso curso, porque é eletrostática pesada, mas peguem duas esferas condutoras, numa você vai botar de mesmo raio, tá? Só que numa você vai botar a carga Q1 positiva, e na outra você vai botar a carga Q2, diferente de Q1, positiva também. Então, repetindo, carga Q1 na esfera 1, carga Q2 na esfera 2, são esferas idênticas, mas as cargas são diferentes e ambas são positivas. Poderiam ser ambas negativas, mas vamos botar ambas positivas. Pois bem, quando essas esferas estão muito longe, elas funcionam como pontinhos, né? Como carguinhas pontiformes. E você pode dizer até que a força entre elas é lei de Coulomb. À medida que você vai se aproximando das esferinhas, é claro que enquanto elas estiverem bem distantes, elas interagem ainda como duas carguinhas pontiformes. Mas, se vocês forem aproximando e aproximando, quando os raios começarem a ficar uma fração apreciável da distância entre elas, os efeitos, chamados efeitos de tamanho finito, começam a se manifestar. E você começa a ter desvios da lei do inverso do quadrado, porque elas não são mais pontinhos. Mas, puxa, elas têm o mesmo sinal, então elas vão se repelir. Pois bem, acreditem ou não, à medida que vocês aproximam essas esferas, a interação entre elas não só desvia da lei de Coulomb, como era esperado, porque agora elas não são mais pontinhos. Vocês têm que pensar em toda a expansão em multipolos delas, né? Dipolo, quadrupolo, enfim, ou resolver exatamente o problema. Mas elas não são mais pontinhos e começa a ter um desvio. Se você plotar um gráfico de 1 sobre R2 com a força que existe entre essas duas esferas, você vai ver que eles começam a ficar diferentes. Só que, para espanto de vocês, acreditem, chega uma hora que a força entre elas é nula
e a partir de uma certa distância, quando vocês começam a diminuir, a força entre elas é atrativa. Repetindo, duas esferas positivamente carregadas, de mesmo raio, com cargas diferentes, ambas positivas. À medida que você aproxima as duas, chega uma hora que a força entre elas passa a ser atrativa. Laura, achou bizarro ou para você foi tranquilo? Esse eu já tinha ouvido falar, Farina. Mas é bizarro, é bizarro. É bizarro. Patrick, você que estava discutindo aí, já tinha ouvido falar nisso? Não, eu não tinha ouvido falar, não. Isso acontece porque uma das esferas polariza? O nome polariza as cargas vão se distribuindo. É um problema complicado, né? Quando você bota a carga num condutor, a maneira como a carga se distribui é bem complicada. Mas esse problema tem solução única, inclusive, e aí você pega e calcula. E claro que dependendo da quantidade de carga, dos raios, da distância entre as esferas, essa distribuição de cargas, que você chamou de polariza e tal, essa distribuição, ela depende dessa configuração. E o que eu estou falando é que, por incrível que pareça, as distribuições de carga nas esferas, que são bem complicadas, elas serão tais que quando você fizer a soma colombiana de cada pedacinho sobre cada elemento da outra e somar, vai dar força atrativa. O que é assim, muito anti-intuitivo, né? Mas, repito, fazer a conta disso é complicado, mas isso realmente acontece. E tem artigo até recente, assim, chamando atenção sobre isso, mas esse tipo de problema foi resolvido há um século atrás. Mas é bizarro, né, gente? Bom, pensem aí, talvez vocês consigam entender, e aí eu vou parar a discussão aqui para voltar para a apostila. Em geral, para a gente entender certas situações que são bizarras, em geral, tomando alguns casos extremos, a gente entende. Então, vocês podem tentar pegar casos extremos para ver o que poderia estar acontecendo, para tentar imaginar uma distribuição de cargas que desse uma atração quando elas estão muito próximas. E aí, casos extremos podem ser pensar numa carga muito maior do que a outra, enfim, e por aí vai. Ou, se quiserem, no início, imaginar que, em vez de duas esferas, vocês têm uma carga... vocês podem... Dever de casa aí para sábado à noite. Peguem uma esfera neutra, isolada, e uma carguinha positiva, puntiforme, não é outra esfera. Aproximem essa carguinha e imaginem a força entre elas. Depois comecem a dizer que essa esfera está com um pouquinho de carga positiva, que nem a carga puntiforme. É isso. Em vez de pensar nas duas esferas condutoras, pensem numa esfera condutora, com carga positiva, mas muito pequenininha, quase nula, mas carga positiva, e uma carga puntiforme. E vocês vão trazer lá do infinito e aproximá-la. Vocês vão tentar entender esse problema. Se vocês entenderem esse problema, trocar a carguinha puntiforme por outra esfera condutora, enfim, já não vai tornar tudo muito bizarro. Então, pensem nisso e depois a gente discute, ok? Bom, voltando para cá, então, a tela está aqui. Tudo isso foi por conta do princípio da superposição. E agora vamos para o último princípio desses 5, que é o chamado princípio da proporcionalidade das acelerações. Esse princípio, vocês já vão perceber aí, ele vai estar muito ligado com o que virá a ser a terceira lei de Newton. E o que ele diz é o seguinte: as acelerações simultâneas, ou seja, no mesmo instante, da partícula IJ, é um par isolado, tá? De partículas IJ, tem sempre a mesma direção e sentidos opostos. E a razão entre seus módulos é uma constante, isto é, eu posso escrever que a aceleração da I é sempre menos uma constante vezes a aceleração da J. Antes de ler o resto, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Isso é bem incrível, tá? Isso que está dizendo
é que, se você pega um par de partículas isoladas, a aceleração de uma delas está sempre na reta que liga ali e é sempre a mesma, é sempre igual e contrária à aceleração da outra. E, independente da posição, que essas acelerações elas mudam de direção e de módulo. Mas quando vocês pegarem a razão dos módulos, dá sempre o mesmo valor. Isso para aquele par de partículas, I e J. Então, se você pega o par 1, 2, a aceleração A1 e bota para eles interagirem, dá lá velocidades e tal, e eles interagem, em cada instante, se você pudesse medir as acelerações dos dois, você ia verificar que elas estão sempre ali satisfazendo mesma direção em sentidos opostos, e a razão dos seus módulos, embora cada módulo varie, a razão dos módulos é uma constante. Mas essa constante, ela não é a mesma para qualquer par. Se eu, em vez de pegar Sol-Mercúrio, pego Sol-Terra, a constante vai ser diferente. Para cada par, o par das partículas 1, 2 é uma certa constante. O par formado pelas partículas 3 e 4 é uma outra constante. E como para cada par tem uma constante, eu vou chamar essa constante, eu botei a letra M, mas eu vou botar os índices do par, porque essa constante, em princípio, ela depende do par. Tá bem? Então, apenas dei um nome da constante, e é incrível que já seja uma constante, mas isso é o que o experimento mostra, e essa constante, em princípio, depende de cada par. Então, para o par 1, 2, para o par 1, 3, para o par 1, 4, 5, 7, 1, 8, tem lá a tal constante. Beleza. E o que afirma o resto desse princípio? Ele afirma o seguinte: a gente pode fazer um monte de experimentos com par 1, 2, com par 1, 3, com par 1, 4, com par 2, 3, com par 2, 4, com par 2, 5, e assim por diante. E poderíamos fazer uma imensa tabela com essas constantes, que são ali tem a ver com a razão dos módulos, né? Claro que ele sem razão de módulo é uma coisa positiva, né? É essa constante que aparece aqui. E aí, se vocês pegarem essas constantes, vocês vão perceber uma propriedade interessante. Se você pega o par 1, 2, ou 1, 3, vamos pegar o par 1, 3 e o par 2, 3, está lá na sua tabela, você fez uma tabela gigante. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 4, né? E aí você pega o par 1, 3 e o par 2, 3. E você divide um pelo outro. Isso vai dar um número. Quando você pegar e fizer o par 1, 4 e dividir pelo par 2, 4, dá o mesmo número. Quando você pega 1, 5, 2, 5, dá o mesmo número. E assim por diante. E dá esse número que é o 1, 2. Então, repetindo, você do experimento verifica que isso acontece, as acelerações têm sempre a mesma direção e sentidos opostos, e a constante e a proporcionalidade entre elas é uma constante, que a gente deu esse nome. E aí você pode fazer uma gigante tabela com tudo que é par isolado que você escolher, e aí quando você começar a brincar com os valores dessa tabela, você vai perceber que esses valores satisfazem essa propriedade, que a razão do MIK com MJK não depende do K, depende só do I e do J. Então, isso é uma propriedade que acontece. Bom, vamos ver as consequências desse princípio que está aqui. Para começar, dessa definição, quando aqui está I e aqui está J, eu chamei esse cara de menos MJI. Se eu pusesse J aqui e I aqui, apareceria o IJ. Então, você percebe que quando passa esse cara para o outro lado, você percebe que o MJI é exatamente igual a 1 sobre MIJ. Então, você percebe essa propriedade também aqui dessas constantes, ok? Bom, então,
esse foi o princípio, e a gente vai ver como que a partir dele e dos princípios anteriores a gente vai falar de massa e de força para chegar lá nas 3 leis de Newton. Então, aqui a gente está comentando só que os princípios de inércia e de isolamento do determinismo newtoniano nos levam àquelas equações 250, né, que eram as equações que eu falei que eram as equações diferenciais que a gente acaba tendo que resolver, mas a gente vai fazer isso com as forças, que são equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, determinadas pelas funções aceleradoras. Então, alguém tem que te dar essas funções para poder te dar o problema em si, né? E dada a condição inicial do sistema isolado, essas equações determinam univocamente as funções de movimento do seu sistema. Beleza. Bom, aqui o Marcos bota a história do problema fundamental, que eu chamei de problema direto ou fundamental, e o problema inverso, né? Então, o problema fundamental é, dadas essas funções aceleradoras, encontrar os movimentos. E o problema inverso é o contrário, é a partir dos movimentos descobrir essas funções aceleradoras. Bom, vamos ver agora o seguinte: como é que eu vou definir massa e como é que eu vou definir força? Tá? Então, o que a gente vai fazer a gente vai perceber o seguinte, que usando as propriedades anteriores aí, dessa princípio da proporcionalidade, das acelerações e tal, a gente vai acabar associando a cada partícula uma grandeza real e positiva que a gente vai chamar de massa. Então, o que eu quero mostrar agora é o seguinte, aqui, essa constante é uma constante que depende do par. Mas ela tem certas propriedades e a gente vai mostrar, a partir dessas propriedades, que essa constante que depende do par, na verdade, ela vai poder ser escrita como uma razão de propriedades intrínsecas de cada partícula, que vai ser a massa de cada partícula. Entendeu? Então, essa coisa que é do par, ela pode ser escrita como uma razão de quantidades que não dependem do par, que dependem de cada uma delas, separadamente. Mas aqui, isso aqui, essa constante, dependia só do par. Então, vamos ver mais ou menos como isso é feito. Isso é feito da seguinte maneira. Então, primeira coisa, a gente pode escolher uma partícula que será considerada como partícula padrão. Então, você pega uma partícula que você vai chamar de padrão e você vai poder fazer par isolado dela com todas as outras e, de alguma forma, vai tentar usar isso para definir, tomando essa partícula padrão como sendo algo que vai te dar uma unidade dessa grandeza que a gente vai chamar massa. E aí, em relação a essa unidade, você vai associar certos números para essas partículas que vão ser os números que vão dar a quantidade de massa nessa unidade. Então, primeiramente, escolhemos uma partícula bem determinada que será chamada partícula padrão, e a gente vai chamar de letra P. E claro que, associado ao par IP, né, eu posso pegar a iésima com a partícula padrão e botar no sistema isolado. E aí eu posso escrever equações desse tipo aqui. Né? Por exemplo, RP, dois pontos, seria menos MIP, RI, dois pontos. Porque isso aqui vale para qualquer par isolado. Em particular, para a partícula que eu chamei de partícula P, que chamei de P porque ela vai ser tomada como padrão. Então, vale essas relações todas. E aí, existe, então, esse número MIP associado ao par IP. E esse número, reparem que isso é um número, tá, gente? Esse cara daqui, ó, isso aqui é um número, não tem dimensão. Massa vai ter dimensão, tá? Mas esse número, esse M com dois índices aqui, ele não tem dimensão, porque aqui tem aceleração e aqui aceleração, esse cara tem que ser um número. Agora, esse número associado ao par IP é o que a gente vai chamar de medida ou valor de uma grandeza que a gente vai chamar de massa da partícula I e que a gente vai chamar de MI. Sendo esse número, o MIP, um número obtido
na unidade determinada pela partícula padrão. Então, a gente vai dizer que esse MIP é o número que me diz quanto vale a massa da partícula, que eu vou definir como MI, só que esse MIP é um número quando eu escrevo essa massa MI usando como unidade a partícula P, que eu estou chamando de padrão. Eu escolhi uma partícula, não importa como, peguei uma delas e falei, essa vai ser usada como meu padrão. Então, e obviamente, como eu uso a partícula P como o meu padrão, a massa dela mesma, tomando ela como padrão, tem que ser 1. Então, o que eu vou chamar de MP tem que ser 1 vezes esse UP. Então, repetindo o que eu estou fazendo, tá? Aqueles MIJ são números. E eu posso fazer MIP, onde P é sempre a mesma partícula. Eu troco a partícula I, ela é genérica, né? Então eu pego uma iésima, a 1, a 2, a 3, e brinco com ela, com par isolado, sempre com a pésima, tá certo? Que é a minha partícula padrão. E esse número, né, eu vou acabar definindo uma quantidade que é chamada de massa da partícula I, que vai ser esse número é o valor dessa massa tomando como unidade a partícula que eu escolhi como partícula padrão e que eu vou chamar de unidade de massa, o P porque eu escolhi aquela partícula P como padrão. Então, eu estou definindo, esses 2 pontinhos aqui, gente, significam que a gente está definindo uma quantidade. E dependendo de onde estão os 2 pontinhos, à esquerda ou à direita do igual, ele indica de que lado da equação está a quantidade que está sendo definida. Tá? Então, na 264, o que está sendo definido é o MI. Então, eu estou definindo uma quantidade que eu chamo de massa, que tem o número IP se eu tomar a unidade UP, ou seja, na unidade, tomando a partícula P como padrão. Ora, eu vou associar a partícula padrão com o número 1, porque ela é a padrão, é isso que a gente costuma fazer. Então, a massa da partícula padrão, tomando ela como unidade de massa, tem aqui esse número 1. Então, aonde tem esse UP, eu posso botar a MP, tá certo? Então, juntando 64 com 65, a gente mostra que o MI fica MIP vezes MP. Aí, gravem isso, tá? Aqui o Marcos mostra que se você muda o seu padrão, em vez de uma partícula P, você pega uma partícula P', obviamente o número MI P', ele muda. Que número é esse mesmo, gente? Esse número é o número que surge quando eu pego o meu par isolado e pego o par I P'. Quer fazer aparecer aqui o MI P'? Bota aqui a partícula P', tem o RP', 2 pontos, igual a menos MIP', RI, 2 pontos. Esses caras com 2 índices, esses números, eles surgem daqui, tá certo? Eu posso fazer isso com o par que eu quiser. Então, se vocês pegarem uma outra unidade, ou seja, pegarem uma outra partícula P' para usar como unidade, a massa ela tem um outro número, mas ela continua sendo a mesma. Então, a massa MI da partícula, que na unidade UP' seria escrita dessa forma, você pode mostrar, eu deixo como exercício, é bem rápido, mas eu deixo como exercício só para vocês lerem em casa e eu poder seguir adiante. É só usar essas propriedades daqui, ó. As propriedades, desculpe esse vai e vem aqui, é só usar essas propriedades aqui que vocês mostram que, como era de se esperar, a massa ela não depende da unidade, mas mudando a unidade, muda o número que fica
multiplicado pela unidade, porque esse número muda, mas a massa é uma propriedade ali da partícula. E também usando... o que houve aí que marcou aí, sei lá. Bom, apaguei aqui, mas... também usando aquelas mesmas propriedades, né, você mostra rapidamente que esse MIJ, tá, ele é dado por essa razão que está aqui. É você escrever coisas desse tipo aqui, ó. Você vai escrever coisas desse tipo para MI, para MJ, dividir uma pela outra e tal, e vai usar essas propriedades anteriores daqui. E aí você chega, deixo para vocês lerem e mostrarem isso, mas repito, são 2 ou 3 linhas bem rápidas, e aí você mostra que, a partir dessas propriedades, esse númerozinho que está aqui, ele pode ser obtido, ele é dado por essa expressão daqui, ó. Isso é uma coisa muito bacana. Ele é fatorado dessa maneira. Olha que coisa importante aqui. Um número que dependia do par, esse número dependia do par. Para cada par, era uma coisa do par. E aí a gente consegue escrever como a razão de 2 quantidades, onde cada uma delas não é do par, é algo intrínseco a cada partícula do par. Isso é muito bonito. Eu comentei lá atrás também que uma coisa parecida acontece na hora da definição de carga elétrica. Definir carga elétrica é uma coisa meio sutil pra caramba. E o Marcos tem uma demonstração muito, assim, uma maneira de introduzir carga elétrica muito bonita, que ele começa com lei de Coulomb, inverso do quadrado, e a força que é proporcional ao inverso do quadrado, ela depende do par de carguinhas que você coloque ali. Então, ele começa com uma quantidade que ele chama de QIJ, entendeu? É uma letra que tem 2 índices, porque para cada par, aquela constante de proporcionalidade do inverso do quadrado tem um valor diferente. E aí você pega, monta uma tabela desses QIJ, blá, blá, e mostra algumas propriedades. E a partir das propriedades e coisas bem parecidas com o que está aí, você mostra que aquela constante que aparentemente dependia do par, você pode escrever como produto de 2 quantidades que dependem só de cada carga, que vai ser o QI, o QJ, enfim. É uma maneira muito bonita de fazer isso. Enfim. Bom, então, por favor, leiam... Oi, fala. Desculpa te interromper. Você pode repetir, por favor, essa parte de... essa transição entre, tipo, o par e cada partícula separada? Qual foi o raciocínio para fazer essa transição? Acho que eu não entendi muito bem. Não, isso é sutil e eu vou pedir para ler em casa, tá? Porque tem que ler e refletir. Mas a conta mesmo é simples, são poucas linhas. Isso aqui é um princípio, né? Então, isso vem, vamos dizer assim, de você olhar experimentos e falar, eu vou elevar isso a que eu vou chamar de uma lei, um princípio, e vamos ver quais são as consequências disso que está aqui. Então, aceita que 61 e 62 acontecem porque você vai lá e verifica experimentalmente e você fala, cara, isso aí está acontecendo tanto que eu vou dizer que isso acontece sempre para pares isolados. Primeiro, eu quero que você perceba que em 61, a constante que aparece aqui, é incrível que já seja uma constante, né? Porque as acelerações de cada partícula mudam. Mas o bacana é que essa razão, quer dizer, aqui é vetorial, mas a razão entre os módulos é sempre o mesmo valor. Então, isso é incrível. Agora, esse valor, quando você pega um par diferente, ele dá outro número. Então, você é obrigado a dizer que essa constante que está aqui, ela depende do par. Porque quando você faz para 1, 2 ou para 1, 3, ela é diferente. Então, quer dizer, quando você muda no M12, muda o 2 para 3, ela muda. Se você pegar o 1 e mudar para 3 e fizer a M32, ela também muda. Então, essa constante depende do par. Não tem jeito. Aí você, depois que pega um bando delas e vê que elas dependem do par,
você brincando com elas, vai ver se por acaso essas constantes satisfazem alguma propriedade. E você percebe que elas satisfazem essa propriedade incrível que está aqui. Tá? Que quando você faz, embora mudar o índice de cada uma, mude essa constante, porque ela depende do par, essa razão ela não depende desse K que está aqui, ela só depende do IJ. Ou seja, o M15 com o M25 não tem nada a ver, não depende do 5. É a mesma coisa que o M16 dividido pelo M26. Só depende do 1 e do 2. É incrível, mas isso é uma propriedade que você verifica. Isso aqui sai da definição, né? Quando você definiu esse cara por MJI, então, obviamente, se você passa para lá, pela definição e com a ordem dos índices, você vê essa propriedade. Então, tem essas propriedades. E aí, a ideia aqui era o seguinte: vamos tentar ver se a gente pode escrever aquilo como em termos de propriedades intrínsecas de cada partícula. E aí a gente vai definir uma quantidade, que a gente vai chamar de massa. E como é que a gente faz isso? Ora, assim como a gente, quando vai definir tempo, unidade, ou distância, a gente vai ter lá uma unidade. Então, vamos pensar numa unidade dessa quantidade que a gente vai definir como massa. E como é que a gente faz isso? A gente sempre pega um padrão para poder comparar quantas vezes alguma coisa é maior ou menor do que aquele padrão. Então, é um pouco essa ideia. Então, você vem para cá e você faz essa mesma brincadeira que está aqui, só que agora, em vez de pegar par 1, 2, 3, 4, 27, 28, você vai pegar sempre o par de 1 com uma partícula que você chamou de P, 2 com P, 3 com P, porque você quer ter uma partícula que vai ser usada para poder fazer comparações entre as outras. Então, vou chamar uma de padrão, P. E aí você pode tirar todos esses M's e P's, essas razões, vale tudo isso que está aqui, onde uma delas no par é sempre a partícula P. E essa partícula P, que vai ser chamada de padrão, eu vou definir esse número IP, isso é um número, tá? Por questões dimensionais, esse cara que tem 2 índices é um número, porque do lado esquerdo e do lado direito, do lado esquerdo tinha aceleração, do lado direito tinha ele vezes aceleração. Então, ele tem que ser um número, uma quantidade adimensional. Mas eu vou dizer que esse é o número de uma quantidade que eu vou chamar de massa medida na unidade dessa partícula padrão. Então, eu vou escolher uma partícula e vou dizer que ela vai ser usada como a minha unidade dessa quantidade que eu vou chamar massa. E, obviamente, essa partícula que eu escolhi para ser a padrão, ela, na unidade, usando ela como padrão, ela tem o valor 1, porque senão ela não seria o padrão, tá certo? Então, esse número IP, que sai lá do experimento de fazer par isolado da I com a P, aquele número é o que eu vou chamar do valor da massa da partícula I, medida tomando como padrão a partícula P. Então, isso é uma definição, eu estou definindo essa quantidade. Se vai ser útil ou não essa quantidade, nós vamos ver em seguida. Aqui eu estou definindo uma quantidade que, de repente, poderia não ser útil para nada. Mas aqui é uma definição. Esse cara daqui é um número, esse cara daqui é a unidade dessa quantidade massa, tomando essa partícula P como padrão de massa. Como a partícula P é o padrão de massa, a massa dela tem que ser 1, usando ela como padrão. Então, eu posso trocar o UP aqui por MP, de modo que a massa I é esse número vezes a massa MP. Então, é o que está escrito aqui. Ó. E aí, você já está percebendo que você está relacionando M e P com outras quantidades que a gente chamou de massa, que só tem um índice. Você está relacionando coisas com 2 índices com coisas que têm um índice só. E aí o que eu estou falando é que se você usar, e aí leia em casa com calma e tente fazer, se você usar essa expressão junto com essa daqui, você vai conseguir mostrar
que esta razão, que essa razão que está aqui, nada mais é do que esse número que está aqui. Ou seja, você consegue mostrar que algo que dependia do par pode ser, vamos dizer assim, fatorado, num certo sentido, como algo que só depende de uma partícula com algo que só depende da outra partícula. Isso é muito bonito, porque isso já mostra que essa coisa, que é uma dependência do par, pode ser uma dependência muito louca. Aqui a gente está mostrando que a dependência do par pode ser escrita de uma maneira mais simples, que é algo que só depende de uma partícula dividido por algo que só depende da outra. Então, já é uma maneira muito particular de dependência de par. É uma dependência que você pode definir algo mais fundamental do que o par, uma quantidade associada a cada partícula, que é essa quantidade que, tomado um certo padrão, ela é aquele número vezes a massa da partícula padrão. Tá certo? E aí, voltando para trás, você pode mostrar, talvez tenha ficado um pouco confuso, porque eu fui falar da mudança de unidades antes de pular logo daqui, ó, que daqui para cá é bem rápido, é só usar as propriedades 62 e 63. E aqui tem esse comentário, que se vocês tomarem uma outra partícula padrão, tudo bem, a massa MI vai ser um novo número multiplicado pela massa da partícula padrão. E usando as propriedades acima, você mostra que isso é igual à massa, a um outro número vezes a outra massa da partícula padrão P e não P'. Mas esse número muda, no entanto, a massa da partícula é a mesma. Ou seja, 1 quilograma ou 1000 gramas é a mesma massa que está ali. O teu número vai mudar se você estiver usando como padrão uma unidade lá diferente. É isso que está dito aí. Bom, mas se isso aqui é verdade, gente, para a gente nadar e não morrer na praia, olha, se isso aqui é verdade, então eu peço para quem... eu peço para todo mundo ler, e ouvindo depois a aula e tal, mas está tudo muito bem escrito aí na apostila. Leiam para entenderem isso que está aí. Mas vamos pegar esse cara e vamos jogar lá aqui, né? Então, a gente volta para cá, ó. Esse MJI, ele vai ser MJ sobre MI. Quando eu pego o MI e passo para lá, fica MI RI 2 pontos igual a menos MJ RJ 2 pontos. Cara, olha que coisa bacana. A gente está chegando a uma conclusão a partir desse princípio da proporcionalidade das acelerações, que ele pode, em vez de ele ser escrito daquela maneira, RI 2 pontos igual a menos MJI MJI RJ 2 pontos, ele pode ser escrito dessa maneira que está aqui. Lembrem-se que o MJI é 1 sobre MJ, então, quando bota os índices lá, está tudo certinho aqui. Ou seja, essa fórmula que já está sendo escrita agora em termos da massa e não em termos daquele coeficiente que depende do par, ela está sugerindo já para a gente uma coisa. Ela está falando, galera, eu acho que em vez de trabalhar com funções aceleração, talvez seja interessante a gente definir uma outra função, que é muito parecida com a função aceleração, mas que é dada pelo produto da massa da partícula pela sua função aceleração, que é o que a gente vai chamar de função força. Entendeu? E aqui vocês já estão vendo a terceira lei de Newton, né? Que isso aqui seria a força, se a gente pensar dessa forma, né? Definindo isso como força, a força sobre a I, mas como o par IJ está isolado, só pode ser a força que a J faz na I. E aqui a gente tem a força sobre a J, que só pode ser, como o par está isolado, a força que a I faz sobre a J. Então, aqui seria o que a gente vai chamar depois de lei da ação e reação. Então, ó, aqui, lembrando quem era a função aceleração,
Só que a função aceleração FI, como par IJ está isolado, a gente chamou de FIJ e deixou bem claro que só depende das posições e velocidades das partículas I e J do sistema. Tá certo? E aí, gente, é isso que eu falei. Ó. Esse resultado sugere fortemente que a gente defina a função força total sobre a partícula I. Não só mais de um par, tá bem? Eu agora voltei e, para mim, eu estou definindo, a partir da função aceleração na iésima, quando eu tinha um sistema isolado de N partículas, a função aceleratriz era só esse Fzinho I, que era uma função de posições e velocidades de todas as partículas do sistema. Eu agora resolvi definir uma outra função que é dada só pelo produto da massa MI, da iésima partícula, que a gente já entendeu o que é, vezes a função aceleratriz da iésima. Isso vai ser uma função F índice I, que a gente chama de função força. E assim como o Fzinho I pega o estado dinâmico e leva numa aceleração, a função força também pega tudo isso que está aqui, os R's e os V's, e leva na força. Isso aqui, gente, é um preciosismo também de linguagem que a gente vai parar de usar, mas é aquele papo do x igual a φ de t, né? A gente não escrevia x igual a x de t, mas a gente vai passar a escrever, porque para não sobrecarregar demais. Mas quando a gente escreve lá na função movimento x igual a φ de t, ou φx de t, o φx é uma função que pega o t e leva no x. E a gente não queria usar a mesma letra. Aqui a gente tem uma função que pega esses caras todos e leva na força que atua na partícula. Então, aqui seria a função força e aqui o que o Marco chama de força. Mas a gente vai praticamente já usar a mesma letra para isso, porque isso já não vai causar nenhum problema para a gente. No fundo, a gente sabe que resolver o problema fundamental da mecânica, no fundo, é pegar e resolver aquele MI vezes AI igual àquela função. De um lado, você vai botar, derivar duas vezes a função movimento, e do outro, dentro daquela função aceleração, agora multiplicada por M, então vai ser a função força, você vai botar as funções movimento e as funções velocidade. Ou seja, o que a gente vai resolver... está aqui, estava aqui embaixo. O que a gente vai resolver, e vocês já estão vendo a segunda lei de Newton aqui brotando na frente de vocês. E que a gente vai depois escrever que nem no ensino médio, F igual a MA. Mas quando a gente olhar para esse F igual a MA, a gente vai lembrar de toda essa discussão desses 5 princípios da definição de massa, da definição de força, está tudo embutido aí. E no fim das contas, o famoso MA, que aqui ainda está escrito como MI, da massa I, da iésima partícula, e o RI dois pontos, é igual à função força da massa I, da partícula I, como função das posições e velocidade naquele instante, né? Então, aqui é aquilo que eu falava, olha, alguém quer te dar um problema, ele tem que te dar a lei de força. Então, no fundo, gente, vocês já sabiam tudo isso que eu estou falando há várias aulas, função aceleratriz, função força, no fundo vocês já sabiam, porque quando alguém chega para vocês e fala, resolve esse problema aqui da gravitação para mim, a primeira coisa que vocês fazem é, qual é a lei de força? Inverso do quadrado? No fundo, vocês estavam perguntando quem é essa função força? Como é que ela é função das posições e velocidades do sistema? Porque aí vocês vão botar de um lado MA e essa função aqui. E aí, na hora de resolver o problema, vocês aqui vão botar as funções de movimento ou funções de velocidade, onde tiverem que botar, e aqui a função aceleração, para transformar o famoso MA igual a F numa equação diferencial, ou num sistema, né, de equações diferenciais. Entendeu? Vocês já faziam isso automaticamente. Quando vocês botavam MA igual a F, né, lá no oscilador, quem é o F? Qual é a tal da lei da força? Vocês nem pensavam em função força, função aceleratriz, vocês já falavam, é menos kx, o tal do menos kx
é a função força. E aqui tinha o MA. Beleza, então tinha lá MA igual a menos KX. E aí como é que vocês faziam para resolver isso? Vocês também já usavam o conceito de função-movimento, talvez sem saber dessa maneira, mas vocês pegavam o MA igual a menos KX e aquele A vocês escreviam X dois pontos. E, no fundo, vocês estavam buscando esse X de T. Vocês já estavam olhando aquilo como uma função, como uma equação diferencial. Então, nessa nossa linguagem, você primeiro tinha lá o MA igual a função força, alguém te dá que é menos KX. Aí você bota menos KX, e onde tem o X, você vai botar φ de T. E aonde tem o A, você vai botar o φ dois pontos de T. E transformou aquele teu MA, usando a função força e função movimento, função aceleração e tudo mais, vocês geram a tal equação diferencial, cuja incógnita é o φ. É o φ. Vocês querem encontrar o φ para poder associar a cada tempo o φ de t, que é o x. Só que vocês faziam tudo isso com a mesma letra e tudo embutido, e sem pensar nessas horas de aula que a gente teve para chegar até aqui. Mas, no fundo, o que vocês estavam fazendo era isso, era lei de força, quem é, massa com a noção intuitiva de massa, aqui a gente deu uma definição mais precisa, e, no fundo, vocês, quando escreviam MA igual a menos KX e no A botavam X dois pontos, esse X para vocês era uma função movimento já. Ele era a função movimento. Ele era o φ. E vocês buscavam como incógnitas essas funções φ, que lá vocês estavam chamando de X igual a X de T. O teu X lá era a letra para a função movimento. E vocês resolviam e chegavam na solução bonitinho, tudo igual. Que é o que a gente vai passar a fazer daqui para frente, tá? A gente fez essa discussão toda porque eu acho que envolveu muitos conceitos e, certamente, como eu acredito que grandes avanços são sempre avanços conceituais, talvez entender um pouquinho mais, por menor que seja esse pouquinho a mais dos conceitos de uma teoria, pode vir a ser útil não só para resolver ali os problemas da disciplina, como para entender lá na frente, quando vocês estiverem lá com mecânica analítica, na hora de derivar lagrangiana em relação a x ou x ponto, vai surgir a dúvida, mas espera aí, x ponto é variável dependente ou independente? É a derivada do x, não é? Aonde que x e x pontos são independentes? Começa a fazer uma confusão e aí vocês vão falar, puxa, foi legal ter dado tanta ênfase nesse papo de função-movimento, o que é função, o que não é, quem é quem, porque facilita a compreensão de várias coisas, não só em mecânica analítica, como em outras coisas que vocês forem analisar aí para frente. Então, eu acho que valeu a pena esse esforço. Deixa eu só terminar aqui, porque o tempo já esgotou. Obviamente, como a função força é simplesmente o produto da massa pela função aceleratriz, pode falar do par isolado, da força no par isolado, vai falar do princípio da superposição, que vale para as forças também, e já estão vendo aqui a terceira lei e tudo mais. E aí leiam a apostila, que olha aqui, ó, aqui a gente já está abusando da linguagem, tá vendo? A gente já está usando a mesma letra para a função que para a imagem lá da função. Mas todo mundo já entende e ninguém vai se preocupar mais com isso. E aí esse texto é agora só para fazer o casamento e mostrar que todos aqueles 5 princípios, juntamente com a definição de massa e força, ficam resumidos. E aí eu sei que vocês vão olhar e falar, puxa, se você não gastasse essas horas todas, ia ser difícil perceber que tudo isso está embutido nessa maneira de escrever as leis de Newton. Mas aqui o Marcos provavelmente pegou do latim do próprio Newton, fez a tradução, e quando a gente lê isso que está aqui, todo corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar em seu estado por forças impressas nele. Fica parecendo que é algo do tipo, o cara fica parado ou em MRU, a não ser que ele não fique parado nem em MRU. Então, vocês vão olhar e falar, caramba, tem que tomar muito cuidado da maneira como as pessoas enunciam,
e da maneira como a gente pega e entende hoje em dia e escreve as equações. Então, ao lerem isso que está aqui, com toda a bagagem de vocês já vão sentir muito conforto, em saírem usando o F igual a MA da maneira como vocês usualmente faziam, porém, vocês sabem que se precisarem entender um pouco mais do que está acontecendo ali, quer dizer, vocês vão sempre olhar agora para o MA igual a F como algo do tipo, olha, o produto da massa pela aceleração de uma partícula, de um sistema isolado, é uma função de todas as posições e velocidades das partículas daquele sistema. Depois eu vou falar sobre esse papo do tempo ou não aí, mais para frente um pouquinho, tá bem? Então eu peço a vocês o seguinte, leiam. Tem esse versinho aqui bem bacana que o Marcos botou, que é do Alexandre Pope, e que tem uma tradução livre aqui, dizendo que, né, Deus disse, faça-se Newton e tudo se fez luz, né, para mostrar a grandiosidade dessa obra do Newton, que é uma das coisas mais incríveis do pensamento humano. Gente, eu vou pedir também para vocês o seguinte, eu peço para que vocês, primeiro, leiam o que a gente discutiu até aqui. Essa próxima sessão, o resto do capítulo 1, por questões de tempo, eu não farei em sala, porque a gente está agora precisando entrar no capítulo 3, que é começar a resolver problemas. E vão ter muitos problemas interessantes. Vai aparecer não só problemas inversos, problemas super interessantes pelas suas propriedades, vai aparecer um pouco de série de Fourier, porque depois de analisar o oscilador harmônico, amortecido e forçado, o forçado a gente vai fazer só com uma força harmônica. Depois eu vou mostrar por que fazer com a força harmônica é importante. É porque, devido ao teorema de Fourier, que diz que qualquer função periódica, com certas propriedades, pode ser escrita como uma soma de senos e cossenos, então, resolver um oscilador forçado por uma força qualquer, que seja periódica, no fundo, é somar várias soluções de osciladores forçados com força harmônica. Então, eu vou falar de Fourier, vamos resolver algum problema com uma força periódica, tá? E vamos ainda em uma dimensão falar na chamada função de Green, que é uma coisa que vai aparecer muito para vocês aí para frente e que, por incrível que pareça, em mecânica clássica dá para falar um pouquinho de função de Green. Então, nós temos muito chão pela frente para resolver agora problemas interessantes e, por isso, eu peço que podem ler o resto do capítulo 2. Eu posso, talvez, fazer comentários bem rápidos, mas eu não vou fazer o que eu tenho feito até agora, que é discutir com detalhe. Então, aqui, leiam e a gente pode discutir muito rapidamente. Mas a nossa próxima aula, tirando a aula de exercícios, ela já vai ser de movimentos unidimensionais, ok? Eu vou fazer poucos comentários e vou entrar no capítulo 3 para a gente começar a resolver vários problemas que vocês precisam resolver. E, repito, esse curso tem poucas semanas, a gente realmente precisa entrar no capítulo 3. Peço também encarecidamente que vocês, na aula de quinta-feira, venham com dúvidas. Quem quiser entregar a segunda lista só na quinta, porque aí pode tirar dúvida na quinta de manhã, e aí vocês entregam quinta-feira à noite, não tem problema nenhum, porque a gente não discutiu tudo da lista 2. Mas eu já quero discutir problema da lista 3. Eu vou resolver um problema da lista 3, que vai ser o problema não obrigatório, tá? Que é o do oscilador harmônico. Então, por favor, olhem a lista 3 para já terem... A lista 3 é tudo igual, é repetir em vários problemas, tá? Então, olhem a lista 3 e venham com dúvidas da lista 2 para a aula de quinta ser uma boa aula de exercícios. Não que as outras não tenham sido. As discussões têm sido bem legais, mas vamos ver se a gente pode discutir muitas dúvidas de muitos problemas. Porque a lista 2 é bem grande, tem muitos problemas interessantes, e a lista 3, vocês vão se amarrar também na lista 3, tá bem? Bom,
eu acho que eu vou parar a gravação, tá bem? Gente, vocês têm alguma... Eu posso interromper a tela aqui? Professor, tem uma Oi. dúvida. Você quer que a gente comece a ler alguma sessão do capítulo 3 para a próxima aula também? Se quem puder, é ótimo. Mas o capítulo 3, ele é bem tranquilo para vocês, tá? Se vocês puderem ler a aula de hoje, é o mais importante. Leiam esse papo, o que eu terminei dos princípios, e leiam como é que eu defini massa e força para cair nas leis de Newton, como a gente conhece. Então, as tais das 3 leis de Newton são uma espécie de síntese dos 5 princípios que o Marcos enunciou, juntamente com as definições de massa e força. E aí a gente vai passar a falar só de lei de Newton, segunda lei, F igual a MA, terceira lei, lei da ação e reação, parará. E podem, se quiser, pular para o capítulo 3, só que o 3 ele é bem mais familiar para vocês, porque é movimento unidimensional. Mas podem ler já o início do 3 sem problema nenhum. E esse final do 2, podem ler agora ou depois, e depois a gente pode discutir. Eu não vou discutir por falta de tempo em sala de aula, tá? E vocês podem ler à vontade, mas o mais importante é ler o que eu discuti até aqui. Podem terminar de ler o 2 ou podem pular para o capítulo 3, como vocês quiserem. Mas eu sugiro que terminem, leiam o que eu fiz hoje aqui. Se quiserem passar os olhos nessas sessões, com calma, eu vou fazer alguns comentários sobre elas, mas eu não vou fazer como eu tenho feito até aqui, de pegar cada página, ler e discutir. Eu vou só dizer, olha, o que está discutido nessa sessão, basicamente, são 2 princípios aqui de relatividade galileana, disso, aquilo, mas é 5 minutos, porque eu preciso, e vocês também, que a gente vá rapidamente para o 3, para começar a resolver problemas que vocês precisam aprender a resolver. Vai ter Fourier, vai ter oscilador forçado, vai ter um pouquinho de função de Green, problema inverso, vai ter uma riqueza enorme. Provavelmente o 3, a gente vai ter 2 listas grandes, que é a 4ª e a 5ª listas, entendeu? Só do 3. E depois o 4 é super importante, que é o ponto central, talvez, do curso, que são movimentos bi- e tridimensionais, que aí é onde vai estar a força central, Kepler, que a gente tem que correr para lá, tá bem? Por isso que eu estou dando esse saltozinho para entrar no 3 na próxima terça-feira. Beleza, Alan? É Alan ou Alan, teu nome? Beleza, é Alan. Alan. Desculpa aí, Alan. Então, Alan, é isso daí. Gente, eu vou descompartilhar, tá bem? Então, descompartilhei. E eu vou encerrar a gravação, tá legal? Então, interrompendo aqui, até a próxima.